Então, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo dos vetores, nessa aula nós vamos falar sobre soma de vetores. Essa operação que é muito importante dentro deste tema. Bom, o conceito que nós abordamos para esse objeto matemático chamado vetor é um conceito geométrico, onde nós fazemos uso de vários conceitos da geometria e a nossa definição é que um vetor é um segmento de reta orientado. Bom, nossos vetores, dentro dessa perspectiva, eles representam o que nós chamamos de grandezas vetoriais, que precisam de informações muito relevantes para o seu entendimento. As informações são módulo, direção e sentido. Então, os vetores geométricos, eles carregam essas informações que é muito importante para a gente aplicar em vários contextos, utilizando as grandezas vetoriais. Então, a gente vai primeiro ver a importância dessa operação, a soma de vetores, dentro de três situações físicas, usando três grandezas vetoriais, para a gente entender o que é essa operação e qual a sua relevância, a sua importância, tá? Bom, outra coisa é que a soma de vetores, existem dois métodos que a gente usa para efetuar esta operação, tá? Então, temos um método gráfico, que vai ser o tema dessa aula. Nós vamos usar o método gráfico. E temos o método analítico, que será um tema de uma aula posterior. Bom, então nessa aula nós vamos falar do método gráfico. Bom, então, dentro dessa perspectiva, nós continuaremos fazer apelo, ao uso dessas flechinhas, como nessa imagem, usando o espaço tridimensional, representado aqui pelos eixos x, y e z. Bom, então, os contextos. Vou apresentar agora três contextos, três aplicações para a gente entender, a grosso modo, do que se trata essa operação, que é somar vetores. Bom, eu vou usar três grandezas vetoriais: força, deslocamento e velocidade, para a gente poder entender qual é o sentido desta operação, qual o seu significado. Bom, deixa eu organizar aqui a tela. Bom, então veja só. O primeiro exemplo que nós vamos trabalhar é usando o conceito de força. Uma grandeza vetorial que nós já comentamos sobre ela. Bom, então, a situação seguinte é: imagine uma superfície horizontal e um bloco, uma caixinha, sobre a qual terá ação de duas forças, tá? Uma delas eu vou chamar de vetor força 1. E o outro vetor, que também vai atuar sobre ela, eu vou chamar de vetor força 2, tá? Bom, uma pergunta que nós podemos fazer aqui é: qual será o resultado da ação dessas duas forças? Tá? Então, na busca pela solução dessa pergunta, qual será o resultado da ação das forças 1 e força 2 sobre esse objeto? Bom, e a resposta para isso está exatamente nesta operação, soma de vetores. Bom, nós vamos ver que é possível nós determinarmos uma única força, que nós chamaremos essa força de força resultante, onde esse único vetor vai produzir o mesmo efeito das duas forças que estão atuando sobre esse objeto, tá?
E essa força nós chamaremos de força resultante. Tá? Bom, então, essa operação, essa soma de vetor, vai nos dar essa informação. Tá? Um vetor que produz o mesmo efeito de outros vetores, quando somados. Bom, esse é um dos exemplos. Outro exemplo, vamos usar aqui agora uma outra grandeza vetorial, que é o deslocamento. Tá? Então, imagine que você está na sua casa e você quer se deslocar até a sua escola, por exemplo. Então, a sua casa eu vou chamar aqui de ponto A e a escola eu vou chamar de ponto C. Bom, para você chegar da sua casa até a escola, vamos supor que você vai realizar 2 deslocamentos, tá? Então, eu vou colocar um ponto intermediário aqui, vou chamar de ponto B. O primeiro deslocamento é do ponto A até o ponto B. Esse segmento orientado, vamos chamar de segmento orientado AB. O segundo deslocamento é do ponto B até o ponto C. Esse segmento orientado, vou chamar de BC, tá? Veja que o resultado desses 2 deslocamentos foi levar você do ponto A até o ponto C, tá? Passando pelo ponto B. Mas eu posso escrever aqui um outro vetor que vai produzir o mesmo efeito, levar do ponto A até o ponto C. Um único vetor. Basta eu ligar o ponto A até o ponto C. Esse segmento orientado, AC, ele está produzindo o mesmo efeito dos 2 segmentos consecutivos, tá? Segmento AB e segmento BC. Veja que esse comportamento é algo semelhante ao que está ocorrendo aqui com a força, tá? Essa força resultante vai produzir o mesmo efeito da força 1 e da força 2, tá? Bom, então, nós poderemos concluir o seguinte, que o segmento AC, ele é o resultado da soma, tá? Dos segmentos, dos deslocamentos A, B e BC, tá? Bom, um terceiro exemplo, vamos usar agora a grandeza velocidade, que também é uma grandeza vetorial. Então, para isso, nós vamos usar, como situação física, imagine um rio e um barquinho que quer atravessar de uma margem a outra esse rio, tá? Então, aqui uma margem, aqui outra margem. Então, tá aqui o rio. Nós temos um barquinho que quer atravessar esse rio, passar de uma margem a outra. Então, nós vamos colocar alguns pontos aqui. O ponto A é o ponto de partida e o barquinho pretende chegar no ponto B. Para isso, o motor do barco vai imprimir uma certa velocidade na direção de A até B. Essa velocidade eu vou chamar de velocidade do barco, VB, representado por esse vetor vermelho. No entanto, se nós considerarmos que a correnteza desse rio se desloca para a direita, então nós devemos considerar que o barquinho, além de andar para frente, ele vai ser arrastado para a direita. Ou seja, nós teremos uma componente de velocidade na direção da correnteza. E esse vetor velocidade eu vou chamar de velocidade C, tá? Bom, é de se esperar que provavelmente esse barquinho ele não vai chegar no ponto B, né, com essa situação descrita. É possível que ele chegue aqui à direita do ponto B, no certo ponto C. De modo que nós podemos concluir que o resultado da ação desses 2 vetores, velocidade do barco e a velocidade da correnteza, é uma velocidade na direção do ponto C. Ok? Então, esse vetor aqui seria o vetor velocidade resultante. E nós encontraremos esse vetor velocidade resultante,
que vem da ação conjunta desses dois vetores, tá? Através dessas regrinhas que nós vamos aprender na soma de vetores. Tá? Então, aqui é só um aspecto motivacional para vocês entenderem a importância dessa operação. Basicamente, o entendimento aqui intuitivo é de que somar vetor vai te resultar num outro vetor, que vai produzir o efeito da ação dos vetores anteriores. Ok? Então, muito bem. Então, as duas regras que a gente usa nesse método gráfico, tá? Só lembrando, né? Nessa aula nós vamos trabalhar o método gráfico. E nós podemos aplicar nesse método gráfico duas regrinhas. Uma dessas regras é o do polígono fechado e a outra do paralelogramo. Então, muito bem. Para isso, nós vamos considerar dois vetores. Então, que eu vou chamar de vetores A e B. Muito bem. Então, o vetor A seria esse vetor. E o vetor B, este outro. Ok? Então, a soma vetorial me permite, segundo a ideia que nós estamos discutindo, é que eu posso fazer esta operação que vai me resultar num outro vetor. Esse vetor a gente chama de vetor soma ou vetor resultante. Tá? Vou chamar aqui de vetor soma. E vou chamar ele de vetor C. Ou seja, soma do vetor A com o vetor B vai dar igual ao vetor soma, vetor C, tá? Muito bem, então, isso é uma notação vetorial, tá? Então, mas representando graficamente, como ficaria, então, graficamente esse vetor C? Quem é esse vetor? Aí é muito simples, a regra do polígono, você escolhe um ponto, que nós vamos chamar de ponto inicial, por exemplo, que seria o início. E aí você vai construir colocando os vetores em sequência. Vamos pegar o vetor A. Então vamos lá. Deixa eu pegar o vetor A. E vou sobrepor o vetor A exatamente partindo desse ponto de início. Observe que o vetor A me levou desse ponto de início até esse ponto aqui, tá? A partir daqui eu vou então agora pegar o vetor B e colocar na sequência. Então vamos fazer isso. Vamos pegar aqui o vetor B e colocar na sequência então. Olha só, então o vetor B me trouxe para um ponto que eu vou chamar aqui de final. Final. Bom, esse vetor C é exatamente o vetor que liga o início, no caso aqui, o ponto inicial, até o ponto final. Então, nós construímos o vetor soma, que nesse caso eu estou chamando de vetor C. Então, o vetor soma é esse vetorzinho aqui. Tá? O vetor C, que é o vetor A mais o vetor B. Tá? Muito bem, esse é a regra do polígono fechado. Bom, nesse exemplo, eu usei aqui dois vetores, A e B. Mas eu poderia usar mais vetores, tá? E fazer essa sequência. Veja que essa regra, ela consiste em você fazer uma sequência de vetores. Então, somar vetor é você fazer uma sequência de vetores, onde vai partir de um ponto e vai te levar um ponto inicial, e essa sequência de vetores vai te levar até o ponto final. Quando você liga esse ponto inicial e o ponto final, você tem então o vetor soma ou o vetor resultante, tá? Bom, uma outra maneira de se fazer isso é usando a regra do paralelogramo, tá?
usando ainda o apelo gráfico, tá? Muito bem, então vamos considerar ainda os mesmos vetores, tá? Então tá aqui o vetor A, mesmo vetor do exemplo anterior. E aqui nós temos o vetor B. Ó, a regra do paralelogramo é bem simples. Você vai construir essa figura, um paralelogramo, tá? Para isso, você vai escolher da mesma forma um ponto, ok? Só que agora você não vai fazer uma sequência de vetores, tá? Você vai fazer com que a origem dos dois vetores, tá aqui a origem do vetor A e a origem do vetor B, você vai fazer coincidir. Então eu escolho aqui um ponto e trago a origem dos dois vetores a esse ponto. Então vamos fazer isso. Vou pegar aqui o vetor A, vou trazer a sua origem para esse ponto. A mesma coisa para o vetor B. Vou trazer a sua origem para o mesmo ponto. Então, estou fazendo coincidir as duas origens dos dois vetores, tá? Então, estamos fazendo coincidir a origem dos dois vetores. Deixa eu só corrigir aqui, deixa eu ver se eu consigo trazer essa letrinha para cá. Ah, deu certo, pronto. Bom, então veja só. A sequência da regra do paralelogramo é bem simples. Você vai pegar a extremidade de cada vetor, por exemplo, olha aqui para a extremidade do vetor B e traceja uma linha paralela ao vetor A, tá? Então, imagine que aqui está passando uma reta paralela ao vetor A, ok? Veja que, de fato, essa reta ela é paralela a esse vetor A. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui esse vetor. Consegui aqui. Então, deixa eu fazer aqui uma cópia. Então, olha só. Eu peguei aqui uma parte do vetor A. Veja que é paralela a essa reta que eu tracejei, tá? Vou até colocar aqui do ladinho. Muito bem, então é paralelo. Então, essa reta aqui que eu tracejei na extremidade do vetor B é paralela ao vetor A. Aí nós vamos fazer a mesma coisa aqui na extremidade do vetor A. Eu vou tracejar uma linha paralela ao vetor B. Então eu faço a mesma coisa aqui, ó. Vou tracejar uma linha aproximadamente paralelo, tá? Muito bem. Veja que essas duas retas, elas tracejadas, elas se encontraram nesse ponto comum, tá? Bom, o vetor soma, porque lembre, na verdade nós queremos fazer essa soma vetorial, A mais B, que vai nos resultar num vetor que nós chamamos de vetor soma. Então, esse vetor soma, que nesse caso é o vetor C, ele nada mais é do que o vetor que liga essa origem até esse ponto de interceptação das retas tracejadas. Então, vamos lá. A gente liga e então aqui temos o vetor soma. O vetor C, que é a soma do vetor A mais o vetor B. Veja que é bem simples, né? Simples essa regra. Bom, vamos ver aqui um exemplo. Então, temos aqui dois exemplos onde nós queremos determinar o vetor soma em cada um desses casos. No primeiro caso, nós temos dois vetores, o vetor x e o vetor y, onde o módulo do vetor y é 4 e o módulo do vetor x é 3. Vamos aplicar a primeira regra, a regra do polígono fechado. Então, o que nós vamos fazer? Escolhemos um ponto de início, ok? E aí nós queremos encontrar esse vetor soma. Esse vetor soma eu vou chamar de vetor S, nesse caso.
é o resultado da soma do vetor x mais o vetor y. Nós queremos descobrir quem é esse vetor soma, tá? Então, escolhi um ponto de início. Agora, eu vou fazer a sequência de vetores. Essa é a regra do polígono. Vou começar aqui com o vetor x. Então, vou pegar ele, vou colocar aqui a origem dele partindo desse ponto de início, tá? Logo na sequência, eu pego agora o vetor y. Então, vou pegar o vetor y, vou levar até aqui. Pronto. Então, agora, essa sequência me levou a um ponto que eu vou chamar de ponto final. E o vetor soma, basta eu ligar o ponto de início até esse ponto final. Esse aqui é o vetor soma. Tá? Vetor soma. Bom, aqui eu determinei o vetor. Lembre lá que da geometria, essa figura aqui é um triângulo retângulo, e veja que o vetor soma, o tamanho dele, que no caso é o módulo, né? Esse tamanho aqui corresponde exatamente à hipotenusa do triângulo. Então, eu posso usar o teorema de Pitágoras. Então, o módulo de S, que é a hipotenusa, ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. E os catetos são exatamente os vetores x, tá? Vetor, aliás, é o contrário. Aqui o vetor x e aqui o vetor y. Então, aqui os catetos é o módulo de x ao quadrado mais módulo de y ao quadrado, tá? Então, o vetor soma, o seu módulo ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Módulo de S ao quadrado vai ser igual a 9 mais 16, que dá 25. A raiz quadrada, colocando em ambos os lados, nós obteremos raiz de 25, que é 5. Então, esse é o módulo do vetor soma. O módulo quer dizer que é o tamanho desse vetor S, tá? Então, está resolvido. No segundo exemplo, vamos aplicar o mesmo método. Vamos escolher um ponto de início. Nós queremos encontrar esse vetor soma, tá? Agora, o exemplo 2, onde nós vamos pegar o vetor A, colocar em sequência o vetor B, tá? Então, escolhemos um ponto de início, eu vou escolher esse ponto. Vamos pegar agora o vetor A. Vamos pegar aqui o vetor A. E vamos colocar aqui sobre esse ponto de início. E logo na sequência, vamos pegar também o vetor B. Vou pegar aqui o vetor B e colocar aqui. Então, pronto. Aqui seria o ponto de início. Seria o início. E aqui o ponto final. O vetor soma, basta a gente ligar o ponto de início, apontando aqui para o ponto final. Esse é o vetor soma. Novamente, aqui é um triângulo retângulo. A gente pode aplicar o teorema de Pitágoras, tá? Então, vamos fazer isso. Deixa só eu apagar aqui. Bom, então, novamente, o quadrado da hipotenusa. Veja que nesse triângulo retângulo a hipotenusa é exatamente o vetor soma, tá? Então, o seu módulo ao quadrado é igual à soma dos módulos dos vetores, né? Que no caso é A, esse é o vetor A, esse é o vetor B. Então, você soma aqui módulo de B ao quadrado. Então, nós vamos obter módulo do vetor soma ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Isso aqui fica 36 mais 64, que é 100, né? Então, o módulo de S ao quadrado é igual a 100. Raiz quadrada de ambos os lados, nós obtemos, então, o módulo de S, que no caso é 10. Tá? Muito bem.
Essa é a regra do polígono. Tá? É bem simples. Como eu falei, a gente pode generalizar para mais vetores. A gente usou nesses exemplos apenas 2, mas podemos fazer para vários vetores. Então era isso, pessoal. Até a próxima.